paz do Senhor Jesus, que bom estarmos de volta ao nosso curso Escola de Oração. Eu sou o reverendo José Neto, pastor da Assembleia de Deus em Caetité, aqui no estado da Bahia. Não esqueça de clicar aí no seu legalzinho, o seu joia, tá bom? E também inscrever-se no nosso canal. Você também pode se matricular na Escola de Oração e com certeza ser muito abençoado, tá certo? O material que eu uso é do meu livro A Palavra da Fé, Escola de Oração com a Palavra da Fé. Você também pode adquirir, mandando aí uma mensagem e tudo mais que vamos providenciar, ter como enviar para você, tá certo? Deus te abençoe e te guarde. Hoje, na nossa terceira aula, nós vamos continuar falando sobre fé. Fé na oração, fé no que se diz. Ou seja, eu quero tomar como texto aqui, a base para o que vamos dizer hoje, em Mateus capítulo 17, o verso 20. Jesus respondeu-lhes: por causa da fraqueza da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta montanha, transporte-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Esta é uma linguagem da Bíblia de Jerusalém. A mais tradicional, nós vamos ler da seguinte forma, Disse-lhe a ele: por causa de vossa fé mesquinha, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, vai daqui para lá, e ele iria, e nada vos seria impossível. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, não vos será nada impossível. Ou seja, através de Jesus Cristo, para que ninguém tenha de que se gloriar, somente através de Cristo é que você poderá exercer a fé como um dom de Deus. A palavra fé, ela ocorre cerca de 244 vezes no Novo Testamento e pode ser vista como diversos significados, que vai contrariar a lógica, ver o invisível, superar os limites da fraqueza e os limites da fraqueza humana. A Bíblia Sagrada nos inspira a ter fé. A Bíblia nos ensina o que é necessário. E o que é necessário para que confirmemos que a Bíblia é a verdade? Ela é a única palavra inerrante. A Bíblia não erra. Ela é a palavra de Deus. E o que é necessário para confiarmos nas promessas de Deus? A Bíblia nos mostra a vida do homem, da mulher, crianças e adolescentes, jovens e adultos, que nos legaram exemplos extraordinários da verdadeira fé em Deus. A fé segura, ela é baseada no que se ouve, assim como a incredulidade. Se você dá ouvido aos escarnecedores, aos pecadores, aos ímpios, automaticamente você vai produzir dentro da sua alma a incredulidade. Aquelas pessoas que nunca lhe trazem uma mensagem de fé, só de desgraça. Já viu os profetas da miséria, os profetas, os terroristas, do caos? Eles nunca lhe param na rua para dizer: como é que você está? Como é que vai a sua vida? Como é que está a sua família? Mas eles, quando lhe param, você já tem que segurar o coração e começar na sua mente a repreender todo o mal em nome de Jesus, porque eles só param para lhe falar de desgraça, para falar da vida de alguém, para falar de incredulidade. E é necessário compreendermos que a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também. Por isso que é necessário você ouvir a palavra de Deus. A fé segura é baseada no que você está ouvindo, na obediência e no amor, tendo o coração aberto e sensível para ouvir, obedecer e amar. Antes são ingredientes para a nossa vida. Estes são os ingredientes centrais para o crescimento
da fé em nós. Sabe? Eu fico olhando muitas pessoas que dizem até que estão pregando o evangelho santo, o evangelho puro. Mas quando você vai e começa a questionar sobre a fé, sobre o que a fé realiza através do poder que o nome de Jesus nos dá, estas pessoas começam a ter pensamentos variados. Ou seja, eu já vi alguém dizer que Jesus não cura mais nos dias de hoje. Já ouvi muitas pessoas dizer que já não há mais batismo com o Espírito Santo, com evidências de línguas, que o Espírito Santo concede. Parece que o poder do Espírito Santo só foi até os dias dos apóstolos. Depois disso, acabou o poder do Espírito Santo. Ele não pode fazer mais. Isso é o engano de muitas pessoas. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso você precisa compreender que a fé é algo que Deus manda para você, mas não entra pela mente, não entra pelos olhos, não entra pela boca, entra pelos ouvidos. Você precisa ouvir a palavra de Deus. E quando ouvimos a palavra de Deus, nós compreendemos que ela é poderosa o bastante, o suficiente para mudar a nossa história. A fé de Deus. A fé cresce através do falar. Jesus ensinando aos seus discípulos, ele diz: tende fé em Deus. Mas é interessante que se você for ler lá em Marcos capítulo 11, quando Jesus diz isso, mas se você pegar no original, a tradução literal é: tende a fé de Deus e não em Deus. Por que a fé de Deus e não em Deus? Que seria a tradução do literal para nós. Porque a fé, ela é de Deus e ela vem para nós. Eu lembro-me, quando ainda criança, nós cantávamos na nossa igreja, uma igreja pequenininha: eu sou sócio de Deus, eu sou muito feliz. Nesta sociedade foi Ele que chamou, foi Ele quem quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nesta sociedade de felicidade, que lucra sou eu. A fé que nos dá é o próprio Deus. Deus nos dá a fé se nós dermos ouvidos à sua palavra. Porque em verdade nos digo que qualquer que disser a este monte, a conclusão é: a fé de Deus é uma fé que fala. Não é uma fé de pensamento, como alguém pensa. Alguém pensa que a fé está na força da mente. E aí alguns aprenderam a ficar dias, horas, minutos, com os olhos fechados, tentando forçar a mente para chegar a algum lugar. Não é assim. A fé, ela é falada. E por isso nós vamos precisar falar mais da palavra de Deus. Ter a palavra de Deus em nós. Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então tudo que você pedir, tudo que você falar, o Pai vai lhe conceder. Você precisa falar a palavra de Deus. No primeiro capítulo do Gênesis, lá no início da Bíblia, é interessante que Deus diz: haja luz, e houve luz. Deus não pegou e começou a bater palma para que saísse uma faísca e dessa faísca criasse a luz. Não. Deus chegou no meio do caos, da escuridão, do abismo e disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: haja, e lá estava. A fé de Deus é falada, determinantemente falada. Sabe por que o Evangelho cresce? Sabe por que a igreja do Senhor aqui nesta nação está crescendo? Porque existem pessoas que estão falando da mensagem da salvação, falando do Evangelho. E as outras pessoas que escutam, a fé entra no seu ser e elas recebem a Jesus Cristo, Senhor da glória. Você precisa também fazer isso, se você ainda não fez.
Olha, eu não estou perguntando se você é membro de uma igreja, se você tem a carteirinha de membro. Eu não estou perguntando se você foi criado em uma igreja. Eu estou dizendo que você precisa receber a palavra da salvação no seu coração através da fé. E é tão importante que diz a Bíblia: sois salvos mediante a fé. Isto não vem de você, vem de Deus, é um dom de Deus. Não vem das obras, do sacrifício, das orações, das rezas, das novenas, das vigílias, do padre, do pastor, do bispo, do missionário, enfim. Não vem, vem de Deus. Não vem destas obras, para que ninguém venha se gloriar, porque a glória pertence ao Senhor Jesus Cristo. É necessário que você e eu tenhamos a certeza disso. Quando Deus fala, Ele cria a luz através da sua palavra. A fé claramente aqui é mais elevada do que a fé que pede. Tem que haver fé para pedir? Sim, mas existe uma fé que vai além do pedir. É a fé que fala. Você já experimentou isso? Eu ainda era um garoto quando um amigo meu, ele pisou em um esgoto, céu aberto, e lá tinha um fio de baixa tensão. E o fio enrolou no seu corpo e ele caiu agarrado naquele fio. E uma multidão fez-se ali em volta do corpo daquele garoto. E um velho com uma madeira, uma flecha de sisal que tem na minha região, uma madeira comprida. Aquele homem conseguiu bater naquele fio e tirar aquela criança. E é interessante que a criança estava morta, não sei, não tinha um médico lá para dar um laudo, para dizer que estava ou não. Mas o coração não batia, ela tinha colocado algo pastoso, verde pela boca, tinha revirado os olhos e parece que a língua tinha descido da garganta. Não respirava mais. E no meio daquela agonia, alguém disse que fui eu que mandei ele pegar o fio. Eu olhei para um lado, para o outro, para frente, para trás, para poder fugir. Porque eu estava ali, era uma criança, um adolescente, e eu queria fugir, porque eu não tinha mandado ele pegar no fio. E Deus sabia. Mas somente eu, Deus e ele sabia. Ele estava ali, sem nenhuma reação. E quando eu olhei para todos os lados, eu me lembrei do Jesus que me batizou com o Espírito Santo poucos dias antes. Eu me lembrei, sinceramente, do Deus dos meus avós, que me ensinaram o caminho da verdade. Eu me lembrei do Jesus que eu tinha aceitado como meu Salvador, e Ele, na sua palavra, diz: eu estou contigo todos os dias. Naquele momento, para todos os lados tinha uma multidão que me cercava, mas que estavam ali murmurando, dizendo que eu que mandei aquele meu amigo pegar no fio. Eu me lembrei de olhar para os céus. Eu me ajoelhei no meio daquela rua de cascalho. Eu levantei as minhas mãos para os céus. Eu não sei o que foi que eu disse. Eu sei que eu dei um brado de outras línguas. E no brado de outras línguas eu coloquei as minhas mãos sobre o corpo daquela criança, daquele meu amigo. E disse: morte, eu te repreendo em nome de Jesus. Juarez, levanta em nome de Jesus. E ele abriu os olhos e se sentou ali diante daquela multidão. A fé, ela precisa ser exercida pelo que você fala. Se eu estivesse ali só pensando, não teria acontecido nada. E talvez aquele meu amigo teria ali findado a sua existência aqui na terra. Mas é necessário que você fale da fé. É necessário que você fale da fé verdadeira em Cristo Jesus. E quando você for orar, você precisa acreditar naquilo que você está dizendo na oração. Porque nós somos ensinados desde muito cedo a orar o Pai Nosso. E a gente chega lá e ora:
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E aí continua. E isso vai entrando na nossa mente algo que fica mecânico. É como você que vive orando desde criança, aquela mesma oração que alguém lhe ensinou, a vida toda aquela oração. Aquilo se torna mecânico, não produz nada em você. Mas quando você aprender que orar pela fé é falar com Deus, e como diz a sua palavra, com ousadia entrarmos diante do seu trono, por fé em Jesus Cristo, por mérito de Jesus, a nossa oração será respondida. A nossa oração será respondida e Deus será glorificado. Pense nisso. Lança-te no mar, a palavra diz, e o monte irá fazer isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que nada nos será impossível. A fé de Deus faz o impossível se tornar possível, se tornar realidade. Fale a palavra em todo o tempo. Aprenda a adestrar a tua mente, o teu coração, as tuas palavras com a palavra de Deus. Sabe? Aprenda isso. Ore a palavra, viva a palavra, fale da palavra, se baseie na palavra, para você negociar, para você ter a vida conjugal, para você ter a vida familiar, para você ter a vida profissional, para você ter a vida espiritual, você precisa se basear na palavra. O progresso e o desenvolvimento da fé estão relacionados com o que diz ou fala, com as verdadeiras palavras de sua boca. Provérbios capítulo 4, verso 20 ao 22 declara: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclinam o teu ouvido, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Se você recebeu a palavra de Deus e você diz esta palavra, você vai começar a viver esta palavra. Sabe? Você já notou que nesses últimos dias, nós estamos hoje, né, vivendo nesse problema chamado, né, o coronavírus, né, o Covid-19, e o terror. A televisão fala só do terror. Você abre sites de notícia, só o terror. Morreu não sei quantos, morreu não sei quantos, morreu não sei quantos. E aí está acostumando a falar só sobre isso. Você vai no mercado, as pessoas estão lá de máscara, tudo com medo, falando sobre isso. Se alguém deu um espirro porque é alérgico a algum tipo de cheiro ali, o odor, e aí alguém já corre de perto com medo, porque o terror está instalado nas pessoas. É tempo de você e eu falarmos a palavra de Deus, falarmos da esperança da palavra de Deus. O Senhor Deus diz em sua palavra: eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não tenha medo, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Na sua palavra ele diz: e eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. A palavra, comece a viver esta palavra. As coisas estão difíceis. Estão. Nós não estamos aqui para tampar o sol com a peneira. É difícil? É. Está difícil? Está. Mas você e eu precisamos aprender e a declarar a palavra de Deus. Se você recebe a palavra de Deus e as diz, ela se tornará vida e saúde para você. Provérbios 6:2 diz: entrestaste-me com a palavra da tua boca, ou seja, enredaste-me, colocou dentro de mim a palavra da tua boca. Salomão deixa evidente que o que dizemos pode nos abençoar ou pode nos amaldiçoar.
declare aquilo que está escrito e você será abençoado. Porque lá em Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, da fala. Ter enfatizado Provérbios 10 e o verso 11, nós podemos compreender o seguinte: que é necessário lembrar que a Bíblia diz que a boca do justo é manancial de vida. A tua boca tem que ser um manancial de vida, né? Uma cachoeira de vida para as pessoas. Salomão nos diz que podemos ser traídos pelas palavras de nossa boca ou podemos ser libertos e resgatados pelaquilo que falamos. Há pessoas que chamam para si maldição, xingam, invocam o que não presta. Quantas pessoas vivem chamando pelo diabo e xingando palavrões que eu nem tenho coragem de pronunciar. Quantas pessoas vivem assim? Que da tua boca não saia estas misérias, que da tua boca saia a palavra de vida, porque se a tua boca sair palavras de vida, é de vida que está cheio o teu coração. Você pode ser liberto ou pode ser escravo, depende do que você quer. A fé encontra sua expressão à medida que começamos a dizer: isto é o que Deus disse, isto é o que o Senhor falou, o Senhor garantiu, o Senhor declarou, e isso será feito na tua vida. Em vez de ficar buscando artigos do grego, em vez de ficar buscando conotações do hebraico, em vez de ficar buscando ouvir pessoas que, por falta de fé, pregam um evangelho engessado, um evangelho que não pode ser dito como ele é. Por quê? Porque a sua denominação, os seus costumes, ou aquilo que ele vivia falando, diz que não. Para alguns parece que Jesus continua no túmulo. Lá no passado ele curou os cegos, hoje ele não cura mais. Lá no passado ele curou o aleijado, hoje não cura mais. Lá no passado ele expulsou demônios e libertou vidas, já não faz mais isso. Não parece que é assim? Mas o evangelho pleno, o evangelho da graça de Deus, o evangelho qual vivemos, a palavra da fé que pregamos, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto é o que Deus disse lá em Apocalipse 11, capítulo 12, verso 11. Fala de um grupo de santos que venceram o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Vença pelo sangue de Jesus e pela palavra do testemunho. Seja nova criatura. Aprenda a orar. O meu pastor Otilone Lopes de Oliveira, o diretor do Monte Moriá de Intercessão, ele sempre nos diz isso. E eu desde muito cedo ouvia, ele dizia: eu oro não é porque eu gosto de orar, eu oro é porque eu tenho necessidade de orar. Há muita gente que não vai para a oração e diz assim: não, eu não gosto de orar. Eu não gosto, eu não tenho palavras para orar. Aprenda a fazer um relógio de oração. 10 minutos você glorifica a Deus. 10 minutos você vai glorificar a Deus pelas bênçãos que Ele é, pelaquilo que Ele é. Glorificar e exaltar o seu nome. 10 minutos você tem para pedir perdão pelos seus pecados. Pecado tem nome. Não fique como esses fariseus que tem por aí,
que ajoelhe e diz: Senhor, perdoa os meus pecados, e pronto. Pecado tem nome, você sabe o que você cometeu. Se você falou alguma coisa que não era para falar, se você praticou alguma coisa que não era para praticar, fale com Deus. Diga para Ele: Senhor, me perdoe pela mentira que eu soltei. Tenha misericórdia de mim, me ajude a não fazer mais isso. Me perdoe pelaquilo que eu coloquei diante dos meus olhos que era impuro, pelaquilo que saiu pelos meus lábios que era incredulidade, impiedade. 10 minutos você tem para fazer isso. 10 minutos você pode cantar louvando a Deus. O hino que está no seu coração, hino que exalte a Deus. Nesses hinos que fala, né, só da grandeza do homem, que o homem agora vai estar no palco e que os outros vai ser a plateia. Não! Exalte a Deus. Em um hino de louvor, glorifique a Ele por tudo que Ele tem feito. Depois de 10 minutos, você lê a palavra. Ali em um momento de oração, de meditação. Leia a palavra de Deus. Escolha textos da palavra de Deus que venham a falar contigo, principalmente se você está passando por alguma coisa. Mais 10 minutos, você ora pela sua família. Ore pelos seus amigos. Ore por todos aqueles que lhe rodeiam. E aí, nos últimos 10 minutos, você ora pelo seu pastor, pela sua igreja, pela obra missionária, pela vida financeira da igreja, para que os projetos sejam alcançados com êxito, para quem vem administrar os recursos da igreja seja sábio, para administrar conforme a vontade do Pai Eterno. Ore pelos irmãos que estão enfermos, ore pelos que estão encarcerados. 1 hora se passou. Você pode orar. Nós precisamos lembrar que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça. Pense nisso. E com a boca se faz confissão para a salvação. É necessário falar com a boca que você recebe a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não foi São Paulo, não foi São Pedro, não foi a Virgem Maria, não foi Lázaro. Não foi eles que morreram para me dar a salvação. E apesar de considerá-los, amá-los pelo exemplo que nos deixaram, pelo exemplo de vida que nos deixaram, de fé, de firmeza, apesar disso tudo, eu continuarei a dizer que eles precisaram receber a Jesus como eu também precisei, como Salvador. É hora de você falar com Jesus. É hora de você falar com o Pai Eterno em o nome de Jesus. A palavra salvo no versículo 9 de Romanos 10 é a palavra grega zoso, que traduzida quer dizer tu deves ser perfeito. Numa outra passagem do Novo Testamento, a mesma palavra significa tu deves ser curado, e numa outra, tu deves ter os teus pecados perdoados. Zoso é a palavra que o Espírito Santo escolheu para expressar todos os benefícios redentores que estão disponíveis para nós, filhos de Deus. Tudo que o Calvário proporciona a nos apropriarmos pela fé, vem pela nossa confissão. A mesma palavra traz salvação, cura, libertação. É os benefícios da redenção em Cristo Jesus.
Você precisa crer no que você fala. Você precisa crer. Nós temos o que dizer, nós vamos ter aquilo que falamos. Temos o que dizemos. No momento em que encaramos uma determinada situação, a resposta em nosso coração é expressada pela nossa boca. E falamos o que cremos. Jesus advertiu os fariseus sobre esta razão, lá em Mateus 12, 34 por diante. No que há uma abundância, no que há de abundância no coração, disto fala a boca. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. É pelas palavras. Alguém me disse certa vez, assim que escrevi esse livro, que eu apertei demais o texto, que eu estou dando uma esperança ao povo que não existe. Não existe esperança em ser curado. Não existe esperança em ser transformado pelo poder do nome de Jesus. Porque a Bíblia está dizendo o que ela quer dizer. Agora, se você quer viver enfermo, doente, você quer viver derrotado, você quer viver jogado na incredulidade, eu não posso fazer nada. Nem Deus pode fazer alguma coisa, porque você precisa dizer o que você quer. Aquele cego ao caminho, que estava ao caminho pedindo esmola, o filho de Timeu, nós chamamos de Bartimeu, quando ele começa a gritar que alguém o repreende, ele não se importou com a opinião pública. Ele continuou a clamar, porque ele sabia a quem estava pedindo. E quando Jesus, eles trazem ele para estar diante de Jesus, Jesus já sabia o que ele queria, claro que sabia. Mas ele precisava confessar com a sua boca. E Jesus diz, o que é que tu quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ele disse, que eu veja. E Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. A tua fé te redimiu. A tua fé resolveu esta causa, porque a tua fé honra a Deus e Deus honra a fé. Acredite nisso. Acredite que o poder de Deus está à tua disposição pelaquilo que você deve falar. Pecados são perdoados quando eu confesso com a minha boca e peço perdão. Eu preciso acreditar no que há de abundância no meu coração, isso vai falar a minha boca. Ao primeiro sintoma de enfermidade, vamos confessar que Jesus pode curar. E com isso vamos deixar de ir no médico, de tomar o remédio? Não. Precisamos ir ao médico. Precisamos seguir o que o médico vai nos ensinar. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi a Jesus e ela disse, eu gastei tudo que eu tinha com os médicos, mas não resolveu, piorou a minha situação. Pense nisso. Primeiro ela foi com seus recursos buscar aquilo que a medicina tinha, mas a medicina não resolveu. Ao ponto que ela creu e falou consigo mesmo, se eu não somente tocar na barra das suas vestes, eu vou ficar curado. E assim aconteceu. Assim aconteceu. Se nós confessarmos com a nossa boca o que Deus diz e crermos em nosso coração, nós teremos aquilo que pedimos, aquilo que desejamos, segundo a vontade de Deus. Se a palavra de Deus encontra guarida em nossos corações, imediatamente nós vamos admitir a vitória em vez da derrota. Vamos adquirir a grande vitória em vez de sermos derrotados. Quando surge um desafio, aí então temos o que confessar. Sabe o que é? Vitória. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. O exemplo da fé que fala. Podemos ver estes princípios de confissão
na fé em Cristo Jesus. Não nessa confissão positiva que alguém tem por aí, tola, que não leva ninguém a nada, de ficar em casa pedindo: ó Senhor Jesus, me dá isso, ó Senhor Jesus, me dá aquilo. Não é assim a fé, a confissão da fé. A confissão da fé, eu faço a minha parte e Deus faz a dele. A minha parte é pedir, crer e trabalhar e buscar. A de Deus é realizar aquilo que é impossível para mim. Nós precisamos lembrar que nós não podemos ser fracos em nossa fé. Abraão tinha 100 anos de idade. É um exemplo da fé. E mais distantes ainda, estava na condição de gerar um filho. Mas ele acreditou na palavra que Deus tinha lhe dado. E aquilo aconteceu na sua vida. Podemos ver neste princípio da confissão de Deus, nos registros bíblicos, lá de Romanos, capítulo 4, verso 17 ao 22. Deus promete fazer de Abraão pai de uma grande nação. Precisamos compreender, esta é a verdade de Deus para nós. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. É como isso é simples assim, é tão simples como pegar um copo com água e tomar. Porque a fé, ela não é algo que você não possa tocar. A fé é a verdade de Deus para nós. Sara, com seus 90 anos de idade, e Abraão com 100, Sara gerou e deu à luz ao filho da promessa. Glória a Deus, porque Abraão reconheceu a vitória pela fé. A visão de Abraão nos alcançou também. Quando você vive a palavra de Deus, aprende a andar com ela através da fé, e não pela visão humana, ou a visão da carne. Você precisa viver a palavra de Deus, e a sua fé estará sendo aumentada. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, pelo obedecer o que você ouviu, com todo o seu coração, e por amor a Deus, confessando mesmo na adversidade exatamente o que a palavra dele diz. Mesmo que eu não esteja vendo, eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Lembre-se disso. Lembre-se destes 4 elementos essenciais: ouvir, obedecer, amar e dizer. Ouça a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, ame a palavra de Deus e fale a palavra de Deus. E o próprio Deus irá se incumbir de lhe dar a vitória certa. A vitória no nome de Jesus. Em Romanos 4, no verso 20 e 21, nós vamos estimular a nossa fé com este princípio. A vitória está em nossa boca. Antes de tudo, é preciso que você se valorize. Em muitos lugares é ensinado que não valemos coisa alguma, que nós não prestamos para nada, que não valemos nada para Deus, que somos seres sem a mínima expressão diante dele, e somente por misericórdia é que ele nos ajuda. Ele nos salva por sua grande misericórdia. Só por isso, veja bem, todos cremos que Jesus pagou um alto preço para nos resgatar, o que é uma verdade. Ele pagou um alto preço para nos resgatar. Mas
se o preço que ele pagou foi alto, então temos a mesma proporção, um valor, um alto valor para Jesus, para o Senhor nosso Deus, que criou o homem do pó da terra com as suas mãos. Pense nisso. Não se paga tanto por aquilo que não tem nenhum valor. Nós temos um valor. O Espírito Santo está em nós. Em João 14:13, há a seguinte promessa do Senhor Jesus: e tudo quanto pedires, falar, determinar, em meu nome, eu o farei. Foi Jesus que disse. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Segundo os estudiosos da língua grega, a palavra pedirdes, que está aqui, foi de uma certa forma traduzida de uma forma que nos rouba ou nos tira algo de muito valor. Ela deveria ser empregada com determinados, ou como determinardes, e não apenas pedir, mas determinar. Tudo que você determinar em nome de Jesus será feito. Por isso que Jesus disse: o que você ligar aqui será ligado lá. Aprenda a ligar a palavra de Deus na sua vida. Pastor, o senhor não tem medo das pessoas me criticarem porque o senhor está dizendo isso? Não, não. Porque eu vivo por fé, segundo o que diz a palavra de Deus, e não pelo que as pessoas dizem. Eu não vivo para agradar as pessoas, eu vivo para agradar a Deus. E essa é a minha vida. Muitas pessoas acham que não precisamos pedir a bênção, que não precisamos pedir, porque tudo Jesus já deu. Você precisa pedir sim, determinar, exigir ao mal que saia da sua casa, saia da sua vida, ordenar, tomar posse daquilo que nos pertence, porque aprendemos pela palavra. Há muita coisa nova que aprendemos nas lições sobre fé, e sempre que aprendemos algo, devemos colocar logo em prática. Não devemos ser lentos em tomar posse daquilo que o nosso Deus, o nosso Senhor, já nos deu. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Quando o Senhor nos dá uma revelação, Ele também nos dá a bênção. Aprenda que a determinação não é fazer de Deus um escravo ou achar que Deus é o nosso empregado. Os bobos por aí dizem que se Jesus não fizer isso, eu rasgo a minha Bíblia. Se Jesus não fizer isso, eu deixo de pregar, eu deixo de servir. Parecendo que Jesus é o empregado deles. Jesus vai fazer aquilo que lhe agrada e que apraz ao seu coração. Mas Ele vela para cumprir a sua palavra. Passa os céus e a terra, mas a palavra de Jesus permanece para sempre. Você precisa acreditar nisso. A palavra de Jesus permanece para sempre. Eu tenho valor sim, porque o Senhor me comprou com o seu sangue precioso. Você já imaginou você ir no mercado e uma dúzia de laranja podre, feia, está lá para vender por R$100? Você teria coragem de pegar essas laranjas podres e colocar no seu carro para pagar R$100 pelaquilo que não presta? Claro que não. Se eu e você sabemos dar valor àquilo que é bom, aquilo que é agradável, imagine Deus. Deus não iria te comprar por um preço tão alto se você fosse laranja podre. Não. Deus te comprou por um preço alto, porque você é criação dele. E ele conhece o ser humano. E Ele sabe que você tem o direito de morar no céu pelo sangue de Jesus.
E por isso Deus, por sua grandeza e bondade, Ele nos salvou da condenação deste mundo. Aprenda que você precisa determinar. E o que é determinar, pastor? Determinar é marcar tempo, fixar, definir, prescrever, ordenar, estabelecer, decretar e decidir. Quantas pessoas sofrem o tempo todo enquanto oram pedindo a Deus que as cure, solucione seus problemas, salve os pecadores e faça muitas outras coisas? Elas não sabem que, na verdade, é o Senhor que tem estado o tempo todo esperando que elas façam aquilo que a obra dele requer. Você quer que Jesus salve as almas aqui na sua cidade? Fale das boas novas para elas. Você quer ver os infortunados, os que estão sofrendo, serem abençoados e o sofrimento acabar? Quer? Então fale a palavra de Deus para essas pessoas. Você quer ver as pessoas serem livres, libertas da escravidão dos demônios, do pecado, da impiedade? Avise a elas que há um jeito e que Jesus pode mudar a sua situação. Agora, se você acha que ficar dentro de casa e quem vai se salvar que vem à igreja, aí você quer realmente que a obra seja um fracasso na sua cidade. O templo é a casa de oração, mas eu sou a igreja de Jesus Cristo e que preciso levar a luz de Cristo a todos aqueles que necessitam. Determine em fazer algo na sua vida. Não vou mais dormir enquanto eu não falar do amor de Deus, nem que seja pelas redes sociais para alguém. Determinar é exigir de quem? Você pode perguntar. É claro que não podemos exigir nada de Deus, nem mandar que Ele faça isso ou aquilo. Ele é o Senhor Deus, Ele é o Senhor. Os seus servos somos nós. Determinar não é ordenar a Deus, mas exigir que o diabo tire as garras de nós, de nossa vida financeira, de nossa saúde, de nossa família, e desapareça da nossa vida em o nome de Jesus. Determinar é obedecer ao Senhor. Quando agimos desta maneira, descobrimos que este é o modo de fazer o inimigo obedecer-nos. Quando determinamos em o nome de Jesus, o poder de Deus entra em ação, realizando aquilo que almejamos. Lembro-me que em uma grande campanha de avivamento, lá na cidade de Santa Luz, em uma tenda que foi armada em uma praça, fizemos uma tenda de lona enorme, e eu pregava todos os dias, em avivamento, cura divina, batismo com o Espírito Santo, e havia equipes que oravam o tempo todo, e foi um grande avivamento naquela cidade. Uma senhora trouxe o seu neto, se não me engano era neto, e aquela criança estava com o corpo cheio de verrugas, muitas verrugas nas mãos, nos braços, no corpo. E ela trouxe, aquela senhora ainda não era evangélica, e ela pediu que nós orássemos pelaquela criança, e nós oramos no nome de Jesus, ungimos com óleo conforme ensina a palavra de Deus. Amém? E ela foi embora com a criança. No outro dia, aquela mulher chega com aquela criança segura nos braços, e ela veio para entregar a chave de um templo que tinha na sua fazenda, no seu lugar, que ela construiu e era dela, que servia a outros deuses e não a um Deus verdadeiro. E ela disse: o senhor lembra de mim? Mas era tanta gente que eu sinceramente não lembrava. E eu disse a
desculpe, é muita gente. Ela disse, e dessa criança? Eu olhei para a criança e disse, não. Ela disse, mostre para ele. Ela me mostrou os braços, as mãos. Eu disse, sim. Ela disse, ele tinha aquelas verrugas. Aí eu lembrei, e disse, cadê as verrugas? Ela disse, eu não sei. Eu sei que depois da oração eu voltei para casa e ele foi dormir. E eu também. E pela manhã, quando acordamos, que eu fui dar banho, eu notei que não tinha nem marcas das verrugas no seu corpo. Todas desapareceram. Ah, pastor, então é assim? Você precisa compreender que quando você determina, você diz, Satanás, tire as garras da minha vida, da minha família, da minha saúde. Ah, pastor, e crente pode morrer por causa da enfermidade? Pode. O Senhor da glória morreu pendurado em uma cruz, sofrendo, sentindo dores. Foi. Ele sofreu para nos dar o exemplo de que nós passaríamos por tribulações deste mundo. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou com poder e grande glória. Também nos dando o exemplo que as tribulações deste mundo são passageiras. Um dia teremos poder e glória dado por ele para transformar os nossos corpos velhos e abatidos em um corpo glorioso ao seu. Mas enquanto estivermos aqui, vamos obedecer à palavra de Deus. Determinar e obedecer ao Senhor. Quando agimos desta maneira, descobrimos que este é o modo de fazer o inimigo obedecermos. Quando determinamos em o nome de Jesus, o poder de Deus entra em ação na nossa vida. Simplicidade das coisas de Deus. Parece simples e realmente é. Como ele disse, é tão simples como beber um pouco de água. Às vezes, o que precisamos é compreender a simplicidade. É um meio mais rápido e seguro de recebermos a bênção do Senhor quando conhecemos o agir dos métodos de Deus. E como eu ia ali falando, é necessário compreendermos que a simplicidade das coisas de Deus, a simplicidade de Deus, a simplicidade da sua palavra. Eu creio que Deus não faz algo que fosse complicado. Os homens é que complicam, que fazem, tentam fazê-lo também com as coisas de Deus. Na realidade, o Senhor Deus quis que as coisas espirituais fossem assim, para que até as crianças, as pessoas de um raciocínio difícil, pudessem receber as suas bênçãos. As coisas de Deus são sempre simples e descomplicadas. Um desafio para quem crer. Você precisa crer. Se você determina o nome de Jesus, pode estar certo de que as suas ordens não irá falhar. Se você determinar em nome de Jesus, a palavra de Jesus não poderá passar, ainda que os céus e a terra passem. Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando agimos sob a palavra de Jesus, podemos ter certeza da vitória. Por mais difícil e desanimadora seja a situação, parece que não tem solução, é necessário usarmos a nossa fé e soltarmos a declaração de que cremos, determinando, podemos descansar nos braços do Senhor. Mesmo que os sintomas permaneçam, tudo pareça atestar que não conseguiremos, devemos confiar no Senhor. Eu era um jovem na cidade do Senhor do Bonfim, onde os meus pais moravam. Lembro-me de uma irmã que ela veio de uma igreja tradicional e um dia, em um trabalho à tarde, em um sítio, eu conversava com ela.
E ela me disse: irmão Neto, eu já lutei para ser batizada com o Espírito Santo. Lá na minha igreja, o meu pastor disse que o batismo do Espírito Santo é quando batizamos nas águas, que aí somos batizados também no Espírito Santo. Mas eu gostaria de ser batizado e falar em outras línguas. Me disseram que eu tinha que jejuar, não sei quantos dias eu já jejuei. Me disseram que eu tinha que orar gritando até a voz sumir, e eu já fiz. Me disseram que eu tinha que orar e chorar e deixar que o meu rosto ficasse melado, sujo pelas lágrimas e a coriza. Eu já fiz. Mas nunca consegui. Eu acho que isso não é para mim. E eu disse: minha irmã, você só precisa de uma coisa. E ela disse: o que, pastor? Irmão, na época eu era jovem, não era um pastor. O que, Neto? E eu disse para ela: você precisa crer. Só isso. Não precisa fazer outra coisa, só crer. E lá no meio do terreiro, como nós chamamos, né, na frente da casa, ela olhou para os céus e deu um brado, um grito, e disse: eu creio, Jesus! E foi dobrando os joelhos, e Jesus me batizou com o Espírito Santo, com evidência de novas línguas. Você só precisa crer e deixa o resto com Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Estava numa campanha em jejum e oração, eu ainda jovem obreiro, e o pastor Otilone Lopes, e na região de Queimadas, lá no sertão da Bahia. Lembro-me que um dia visitamos uma congregação lá dentro da roça, e uma irmã chegou chorando. O seu ouvido estava infeccionado, inchado, e aquela irmã chorava de dor. E o pastor disse: ajoelha aí, nós vamos orar pela irmã. E ela ajoelhou e nós oramos impondo as mãos. E quando ela levantou, o pastor disse: melhorou, minha irmã? Ela disse: não, senhor, continua doendo e muito mais agora. E ela começou a chorar. E o pastor disse: duas coisas aconteceu. Uma, minha irmã, ou a senhora não acreditou, ou nós oramos errado. E ela olhou para mim, e naquele momento ela olhou bem dentro dos meus olhos e gritou: eu creio! E foi dobrando os joelhos, e Jesus lhe batizou com o Espírito Santo e lhe curou radicalmente naquela hora. Determinar é isso, é crer que Jesus fará aquilo que ele prometeu. Ele chega para os seus discípulos, sopra sobre eles e diz: não muito depois destes dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ele continua batizando, ele continua curando, é só crer. E é um desafio para a nossa crença nos dias de hoje. Mas podemos descansar, mesmo que os sintomas, que a situação pareça não ter jeito. Descanse nas mãos de Jesus, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você é quem realiza a obra de Deus. Os anjos não virão realizar a obra de Deus, porque foi entregue a nós. Você é quem realiza a obra de Deus. Agora, quem sabe determinar, quem sabe o que é determinação conforme a palavra de Deus, pare de orar, choramingando pelos cantos, lamentando, repetindo súplicas. A bondade de Deus está sobre você. Lembre-se que a bondade de Deus está sobre a sua vida. Você merece? Não, mas Deus lhe dá. Comece a alegrar-se na presença do Altíssimo Deus. Ore assim, não para mendigar a bênção, mas ore sim para agradecer por ela, para dizer ao Senhor quão feliz você se encontra ao saber que tudo o que você determinar no nome de Jesus, Ele fará por você. Agora, é como se Deus estivesse mostrando as suas reais possibilidades nele.
É exatamente isso que Ele está fazendo. Você é de Deus, recriado em Cristo Jesus para o sucesso, para uma vida plena, para determinar aquilo que está segundo a vontade de Deus, e vai acontecer em o nome de Jesus. Você pode confessar comigo aí onde você estiver? Diga comigo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repita novamente: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Exemplo de pessoas que determinaram segundo a palavra de Deus e receberam a bênção. A Bíblia, lá nela encontramos inúmeros exemplos de pessoas que determinaram e foram bem-sucedidas na sua vida espiritual. Podemos destacar o caso do apóstolo Paulo na cidade de Listra. Estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde nascimento, o qual nunca tinha andado. Preste atenção. Este ouviu falar Paulo. Paulo estava pregando. E diz a Bíblia que Paulo, fixando os olhos nele, naquele paralítico, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta. Não foi murmurando, não. Não foi baixinho, porque se não desse certo, alguém poderia criticá-lo. Ele falou em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E aquele homem saltou e andou, louvado seja Deus. Está lá em Atos capítulo 14, o verso 8 por diante. Aquele homem não apenas andou, ele saltou, ele pulou, porque Paulo determinou conforme a vontade e a palavra de Deus. Como podemos observar, Paulo não orou para que aquele cidadão fosse curado. Ele determinou a sua cura naquele momento. Podemos citar ainda casos como o de Josué, que ordenou que o sol e a lua se detivessem. Aquele dia se prolongou, pois o sol se deteve no meio do céu e não se pôs por quase um dia inteiro. Josué capítulo 10, o verso 10 ao 15. Lembre-se que a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que sempre determinaram conforme a fé, e assim aconteceu. Diga comigo: a vitória é minha, em nome de Jesus. A vitória é minha, a vitória é sua, a vitória é do povo de Deus, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Espero que esta aula seja de grande serventia para a tua vida. Tem aqueles que não vão gostar, paciência, não gostaram também de Jesus, né? Mas você que está estudando comigo, Deus te abençoe. Eu quero dizer que eu continuo crendo que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e que Jesus breve voltará. Somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Estamos na Praça da Bíblia, aqui no centro de Caetité, no estado da Bahia. Venha nos visitar e Deus com certeza irá te abençoar. Todas as sextas-feiras temos culto online. Você pode assistir pela plataforma da igreja. Quarta-feira também e nos domingos à noite. Deus te abençoe. E eu quero dizer, quero orar por você agora. E Deus vai fazer o milagre. O que está acontecendo? É cura? Jesus cura. É batismo com o Espírito Santo? Ele batiza com o Espírito Santo. É resolução de problemas? É o teu casamento que não está indo bem? É o teu emprego que está ameaçado? Ele abre portas aonde não tem portas. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo eu oro por este meu aluno, este meu ouvinte, o qual ouviu hoje a respeito da fé nesta aula. Eu quero que o Senhor, pela sua bondade e a sua grandeza, visite-o agora, aleluia, pelo poder do teu Espírito Santo. Oh Deus, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e a Tua palavra é a verdade, meu Senhor. Faz o milagre agora na vida financeira, na vida familiar, na
vida conjugal, na vida da saúde. Vai operando o teu querer e o teu efetuar. Espiritualmente, faz crescer a vida deles, Pai. Sejam agora cheios do Espírito Santo. Recebam o selo de Deus. Recebam a promessa do Pai, que é para mim, para vós, para vossos filhos e para tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Seja abençoada a tua vida, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Também dá um joinha aí, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde e que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração. Esta é a Escola da Fé, a Escola da Oração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu sou o reverendo José Neto e que me despeço de você neste momento dizendo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão, consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, da tua casa e da Igreja de Deus espalhada por toda a terra, e que todos nós possamos dizer amém. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu vou habitar na casa do meu Salvador por toda a eternidade. Amém.